Se você tem mais de 50 anos, ignorar esses sinais pode custar caro. E não estamos falando de pequenas dores nas costas ou cansaço depois do almoço. Estamos falando de alertas silenciosos que o seu corpo emite quando doenças sérias estão se instalando lentamente. O problema? A maioria das pessoas acha que é coisa da idade, ignora os sintomas e só descobre a verdade quando já é tarde demais. Hoje, você vai conhecer 5 sinais perigosos que nunca devem ser subestimados por quem já passou dos 50. Cada um deles pode ser a ponta do iceberg de doenças como câncer, diabetes silenciosa, problemas neurológicos ou cardiovasculares. Se você sente algum desses sintomas, o seu corpo está praticamente gritando por socorro. E a sua atitude depois de ouvir isso pode definir se você vai envelhecer com saúde ou com sofrimento. Perda de peso sem explicação. Perder peso pode até parecer bom para muita gente, mas quando isso acontece de forma rápida, involuntária e sem nenhuma mudança na alimentação ou rotina de exercícios, é hora de ligar o alerta vermelho. A perda de peso sem explicação é um dos sinais mais ignorados pelas pessoas, especialmente por quem já passou dos 50 anos. E o grande erro está justamente aí: achar que emagrecer do nada é positivo. O corpo nessa idade já não funciona mais com a mesma eficiência de antes. Então, se ele começa a consumir músculos, gordura e reservas sem motivo aparente, é porque algo está profundamente errado. Essa perda pode ser consequência de cânceres silenciosos, como o de pâncreas, estômago, pulmão ou intestino. Também pode sinalizar doenças como diabetes descontrolada, problemas na tireoide ou ainda infecções crônicas, como tuberculose ou HIV. E há mais. O emagrecimento repentino pode vir acompanhado de fraqueza, perda de apetite, alterações no sono e queda da imunidade, tudo isso enfraquecendo ainda mais o organismo. Por isso, se você está perdendo peso e não sabe o porquê, não espere a situação piorar. Vá ao médico, faça exames e descubra a causa imediatamente. O seu corpo está pedindo socorro e ignorar esse grito pode custar muito caro. Sangue nas fezes ou urina. Encontrar sangue nas fezes ou na urina nunca deve ser considerado normal, principalmente depois dos 50 anos. Esse é um daqueles sinais que o corpo envia de forma clara, quase como um grito de alerta, mas que muitas pessoas insistem em ignorar por medo ou vergonha. Mas ignorar esse sinal pode ser um erro fatal. Sangue nas fezes pode indicar desde hemorroidas até câncer de intestino, especialmente o coloretal, que é um dos tipos mais comuns e letais em pessoas com mais de 50 anos. E o grande problema é que o sangue nem sempre aparece vermelho vivo. Ele pode surgir em tons mais escuros, quase pretos, sinalizando sangramentos no trato digestivo alto, como no estômago ou duodeno. Já o sangue na urina, mesmo que seja em pequenas quantidades ou apareça esporadicamente, pode estar relacionado a infecções urinárias crônicas, pedras nos rins ou câncer de bexiga, próstata ou rins. E em muitos casos, o sangramento é o único sinal de que algo grave está acontecendo. Não adianta tomar remédio por conta própria ou esperar passar sozinho. Se você detectou qualquer vestígio de sangue nas suas fezes ou urina, vá ao médico imediatamente e exija exames como colonoscopia, ultrassonografia ou tomografia, dependendo do caso. Lembre-se, doenças graves se instalam no silêncio e muitas vezes a primeira pista que o corpo oferece é o sangue. Ignorar isso é fechar os olhos para um possível diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce é o que separa a vida da morte em muitas situações. Esquecimentos frequentes e confusão mental. Esquecimentos frequentes e episódios de confusão mental após os 50 anos não são apenas um sinal da idade ou coisa da rotina puxada, como muita gente gosta de acreditar. Esse tipo de sintoma pode ser o começo silencioso de doenças neurológicas degenerativas, como o Alzheimer, Parkinson ou até mesmo demência vascular. A partir dessa idade, o cérebro começa a mostrar sinais do desgaste natural. Mas quando os esquecimentos passam a interferir na rotina, quando a pessoa se perde em lugares familiares, esquece nomes de pessoas próximas,
repete as mesmas perguntas em poucos minutos ou demonstra dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia, isso é um alerta vermelho. Esses sintomas podem estar ligados a processos inflamatórios no cérebro, má circulação sanguínea ou acúmulo de placas beta-amiloides típicas do Alzheimer. E não para por aí. Doenças como diabetes mal controlada, hipertensão, excesso de medicamentos e até carências nutricionais, como a falta de vitamina B12 e ômega 3, podem contribuir para esse tipo de alteração cognitiva. Portanto, ignorar esses sinais pode custar caro. É preciso buscar ajuda médica especializada, fazer exames neurológicos e laboratoriais e ajustar toda a alimentação e estilo de vida. A mente precisa ser cuidada com a mesma seriedade com que se cuida o coração ou o fígado. O cérebro manda sinais, mas ele não grita. Ele sussurra. E se você não prestar atenção a esses sussurros agora, pode ser que mais tarde só reste o silêncio da perda cognitiva. Cansaço extremo e sem motivo aparente. Cansaço extremo, aquele tipo de exaustão que não passa nem depois de uma boa noite de sono, não é normal e nunca deve ser ignorado, principalmente depois dos 50 anos. Muita gente comete o erro de pensar que está apenas ficando velho, ou que é consequência do estresse cotidiano. Mas esse tipo de fadiga profunda e sem causa aparente pode estar ligado a problemas sérios de saúde, como anemia, hipotireoidismo, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, insuficiência renal ou até mesmo algum tipo de câncer em estágio inicial. Quando o corpo começa a falhar silenciosamente, ele envia sinais como esse. Uma falta de energia persistente que impacta até as tarefas mais simples, como subir escadas, caminhar pequenas distâncias ou manter a concentração. E se a essa fadiga vier acompanhada de falta de apetite, perda de peso, tonturas, dores musculares ou sensação de desânimo constante, o alerta é ainda mais sério. Isso pode indicar uma inflamação interna em curso, um desequilíbrio hormonal profundo ou até falência de algum sistema vital. Cansaço não é frescura nem preguiça. É o corpo tentando pedir socorro. Portanto, após os 50, qualquer sinal de fadiga sem causa clara exige avaliação médica imediata. Exames de sangue, monitoramento da pressão arterial e até investigação cardíaca. Não espere desmaiar, ter uma crise ou ser surpreendido por um diagnóstico tardio. Ouça o seu corpo agora, enquanto ele ainda tem força para pedir ajuda. Dores abdominais persistentes ou sensação de inchaço constante. Dores abdominais que insistem em aparecer ou aquela sensação constante de inchaço que não passa mesmo com mudanças na alimentação, não são sintomas normais após os 50 anos, e muito menos algo que deve ser ignorado. Esses sinais muitas vezes são o reflexo de problemas ocultos no sistema digestivo, como inflamações intestinais crônicas, presença de pólipos no cólon, intolerâncias alimentares graves, ou, em casos mais preocupantes, indícios de câncer no intestino, fígado, estômago ou pâncreas. A dor persistente na região abdominal é como um alarme silencioso. Ela pode não ser intensa, mas está sempre lá, incomodando, pressionando e dando aquela falsa impressão de que vai melhorar sozinha. Já o inchaço abdominal constante, especialmente quando acompanhado de gases, alterações no ritmo intestinal ou sensação de peso, pode ser sinal de retenção de líquidos, problemas hormonais ou crescimento de tumores internos. O grande perigo está justamente na normalização desses sintomas. Muita gente trata com antiácido, chás ou corta um ou outro alimento achando que resolveu. Mas o problema real continua evoluindo por dentro, sem alarde. Após os 50, qualquer desconforto abdominal que dure mais de 2 semanas deve ser investigado com exames de sangue, ultrassonografia e colonoscopia. A prevenção salva vidas, mas a omissão pode custar caro. Não espere a dor se tornar insuportável para agir. Ouça o que seu corpo está tentando dizer antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: o seu corpo fala, e ignorar os sinais que ele está emitindo pode ser um erro irreversível. Após os 50 anos, cada sintoma estranho, cada dor que não vai embora, cada mudança no seu padrão de saúde
É um alerta que pode estar revelando algo sério. Esperar que passe sozinho é como dar chance para a doença se fortalecer silenciosamente. Agora é o momento de agir com responsabilidade. Faça seus exames, procure orientação médica, cuide da sua alimentação e esteja atento aos pequenos detalhes. Não deixe para depois o cuidado que sua saúde precisa agora. E se este conteúdo abriu seus olhos, compartilhe com quem você ama. Comente aqui embaixo se já sentiu algum desses sinais e se inscreva no canal para continuar recebendo informações que podem literalmente salvar sua vida. Sua saúde é seu maior patrimônio. Cuide dela com urgência.